Sem dúvida, a implementação dessa tecnologia da hiperautomação com inteligência artificial vai diminuir os postos de trabalho. E a gente não tem como imaginar que não vai diminuir. O que a empresa pode fazer? Direcionar parte da mão de obra que era empregada para fazer, nesse caso, transportar a caixa, para ajudar em outras áreas. Então, a gente consegue alocar parte das pessoas que foram substituídas, assim, né, dizendo, não gosto muito dessa palavra, mas beleza, em outras atividades. Principalmente em atividades que requerem mais conteúdo humano, mais tato humano, né? Eu acho que quando é uma atividade muito, muito robotizada, muito repetitiva, a gente consegue tirar essa pessoa para um outro tipo de atividade. A gente deve tentar organizar essa pessoa para fazer outras coisas. Muito bem-vindos ao TeraCast, o seu principal canal de informações e conhecimentos relacionados à tecnologia da informação. Nosso objetivo aqui é trazer até você tudo o que você precisa saber para implementar uma gestão de TI excelente na sua empresa. E o episódio de hoje não poderia ser diferente, afinal, estamos começando o ano de 2025, um ano que com certeza será repleto de mudanças, avanços e inovações na gestão de TI. Ao longo de 2024, nós vemos muitas tecnologias ganhando muito espaço, se tornando muito acessíveis ao público geral e principalmente às empresas. E por conta disso, sendo colocadas em prática no dia a dia das organizações, em diversas áreas. Na gestão, nas operações, no atendimento ao cliente, no desenvolvimento de novos produtos e serviços, na resolução de problemas, na segurança da informação, enfim. Basicamente, todas as áreas das empresas estão se beneficiando dessas tecnologias. Claro que tem uma delas que se destacou mais, até mesmo pelo fator novidade, que foi a inteligência artificial. Mas tem também outras tecnologias que estão se desenvolvendo rapidamente, algumas que já existem há algum tempo, mas que só recentemente se tornaram mais acessíveis em termos de custos e de aplicabilidade. Por exemplo, nós estamos vendo grandes avanços na computação quântica, algo que tem impactos diretos na proteção de dados. Novas possibilidades estão surgindo com a hiperautomação, novas políticas estão sendo implementadas pelas gigantes da tecnologia, tem muitas mudanças acontecendo no mercado de trabalho de TI e tudo isso vai sim impactar a gestão de TI das empresas em 2025. E ninguém melhor para falar com a gente sobre esses impactos, sobre as perspectivas para a gestão de TI das empresas brasileiras no ano de 2025 do que o Rogério Rutletti, fundador da Terabyte e especialista em consultoria e gestão de TI. Muito bem-vindo, Rogério. Legal, João. Obrigado mais uma vez. Começando o ano de 2025, a ideia é sempre disseminar algum conteúdo, informações novas e obrigado aí por mais uma participação no nosso podcast. Bom, para a gente começar o nosso papo, a gente está iniciando 2025 com muitas discussões sobre novas tecnologias e o papel cada vez mais estratégico da TI nas empresas. Do seu ponto de vista, qual que é o panorama geral da gestão de TI para esse ano? O que nós podemos esperar que vai realmente impactar as empresas brasileiras? Legal, João. Tem hoje o que se fala, né, de gestão de TI, a novidade é a inteligência artificial, né? E a inteligência artificial ela também requer uma governança. Então, toda vez que a gente fala, vou implementar uma inteligência artificial, por trás da implementação de uma inteligência artificial, tem que se entender se essa inteligência artificial está dentro das regras da empresa, ou às vezes, se a empresa tem regras para a inteligência artificial, que a maioria ainda não tem. Então, a gente consegue iniciar um processo já criando essas regras de inteligência artificial, né, da empresa, uma política, por exemplo, de inteligência artificial. Depois, passar a parte de treinamentos. Então, não adianta nada eu implantar uma inteligência artificial na minha empresa se eu não ensino os usuários a usar, a tirar um bom proveito daquilo. Então, a parte de treinamento é uma parte que vai pegar fogo aí, né? A gente vai ter muita demanda relacionada a treinamento. E sempre pega pro meu lado, você conhece, né, João? A parte de segurança. Então, a gente também tem que se precaver de problemas, de novos problemas que a inteligência artificial ajuda a criar.
tá? Eu tô sendo bem polêmico aqui, mas a ideia é essa, a gente conversar sobre esse tema aí, cara. Legal. E muito bom que você já tocou nesse assunto, né, que é a estrela da vez, que é a inteligência artificial. Ninguém vai questionar a popularidade que ela ganhou ao longo de 2024 e como ela começou a ser adotada massivamente pelas empresas. Isso, né, não precisamos nem falar sobre a adoção pelo público geral, mas realmente as empresas começaram a adotar de forma muito expressiva. Como que você enxerga essa adoção dos agentes de inteligência artificial pelas empresas brasileiras e, consequentemente, como você mesmo falou, a importância de uma governança de inteligência artificial, tanto aí do ponto de vista de compliance quanto do ponto de vista de segurança? Como que você enxerga essa questão em 2025? João, eu enxergo como sendo, obviamente, você mesmo falou, né? É a questão que mais vai ser debatida em reuniões de projetos, né? Então, todo e qualquer projeto de tecnologia, a gente vai ter a IA junto com isso, né? Eu gosto de abrir um pouco o leque da inteligência artificial, que também a gente tem que pensar que ela não é só um tradutor de texto, né? Ah, eu coloco um texto, ela traduz. Não, hoje já é usada a inteligência artificial, por exemplo, em diagnóstico médico, na parte jurídica, se usa muito para fazer análise de contratos e outros afins. Então, se a gente vai usar a inteligência artificial para uma tomada de decisão, né, vamos dizer assim, a gente precisa estar muito bem respaldado quais são os critérios que ela usa, né? Então, a questão da governança é o que a gente fala, não adianta a gente implementar uma inteligência artificial sem dar a ela quais são as regras da empresa, né? O que a empresa tem que ser, a empresa, o Estado, o país, todas essas leis têm que ser apresentadas para a inteligência artificial para que ela saiba, né, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, a IA, ela é muito abrangente, é um assunto, como a gente está falando, cara, o ano inteiro ou por mais 10 anos a gente vai falar sobre IA, sobre como organizar, criar barreiras, criar regras, dar um direcionamento que condiz com as diretrizes de cada empresa. Então, eu acho que é isso que a gente vai discutir muito, né? A parte de governança, a parte de treinamento, a parte de segurança, tudo isso é o que a gente vai falar. Muito interessante, e é realmente muito legal o que você falou sobre ela ser muito mais do que algo relacionado a texto ali, né? Eu acho que claramente o ChatGPT ele deu essa ideia realmente desse tipo de utilização, né? Onde você conversa com ela ali e principalmente através de texto. Mas ela está já sendo inserida aí na câmera de celular, né? Ela está sendo inserida, como você disse, em sistemas de diagnóstico, muitas vezes no background de muitas tecnologias que estão sendo usadas, né? Então, acho que esse ponto de ter essas regras e esses protocolos embutidos no funcionamento dela é mais importante ainda, né? Do que só quando tem um usuário interagindo com um chat, por exemplo. É bem por aí, como se você treinasse um funcionário, né? Então, vamos supor que a gente contrata um funcionário para atender o público. Eu preciso passar para aquele funcionário quais são as diretrizes da empresa, né? O que a empresa prega, quais são o baseline, né? O que a empresa entende como um certo. E mais que a empresa, eu gosto de citar isso até um pouco sobre a LGPD, é a lei também, a pessoa que vai atender o público, que vai falar com alguém, ela tem que entender sobre a lei, ela tem que entender sobre as suas responsabilidades. E a IA, quando a gente vai implementar, ela também tem que ser treinada, né? Então, assim como um funcionário novo, que a gente apresenta as regras e ele passa por uma fase de treinamento, ninguém contrata uma pessoa de manhã e ao meio-dia coloca ela para falar com uma pessoa, né, com um cliente ou algo parecido. Você passa por um onboarding, por um processo de treinamento. A gente tem que ter essa mesma ideia para a IA. Ela vai aprender a empresa, ela vai aprender as regras, ela vai passar por um treinamento, vai passar por um teste para depois efetivamente ser colocada ali. E aí vem uma questão polêmica, na minha opinião, sempre com a supervisão de uma pessoa. Eu ainda sou favorável a gente
obviamente, ter a aplicação da IA, usar a IA, mas não deixar solta a IA falando direto com um cliente. Eu acho que tem que ter um filtro ainda. A IA vai ajudar, vai te apoiar, vai te dar uma noção de uma resposta, vai te encaminhar para uma resposta, mas o feeling da pessoa em passar aquela informação, na minha opinião, ainda é necessário. Agora, um termo que ganhou muita força no final do ano passado foi o termo hiperautomação, especialmente em alguns setores como indústrias e o setor financeiro também. Na prática, o que é a hiperautomação e o que ela traz de benefícios para as empresas? Você pode explicar isso para a gente? Bom, legal, João. Eu estudei um caso para apresentar, que não é um caso nosso, infelizmente, né? Mas é um caso da DHL. A DHL passou a usar, né, a hiperautomação dentro dos seus armazéns e conseguiu um ganho de produtividade de mais de 30%. O que é a hiperautomação? Na verdade, é quando você une várias tecnologias. Então, você une a automação. Então, no caso da DHL, entende a automação como um robô que transporta caixas, né? Então, um robô transporta a caixa do lugar A para o pallet e tal. Maravilha, ele está automatizado para fazer essa tarefa. E aí entra, junto com esse processo, uma inteligência artificial que fica avaliando se ele está fazendo o melhor trajeto para entregar essa caixa, por exemplo. Se é o trajeto mais curto, se é o trajeto que dá várias voltas para chegar naquele lugar. E a IA começa a mudar o trajeto daquele robô, né? E quando a gente pensa em inteligência artificial, também a gente tem que pensar em alta escala. Então, ela consegue olhar muito mais do que um único robô. Ela olha o armazém inteiro. Então, todo o desenho de rota foi otimizado usando a IA, analisando todos os robôs. É como se ela traçasse rotas para cada momento. Então, cada momento que as caixas estão se deslocando, a IA olha aquele lugar e fala assim, é melhor que o robô A vá por aqui, o B vá por ali, para automatizar, para melhorar essa entrega. E depois, juntamos já uma peça mecânica de automação, ali um robô, com uma inteligência artificial analisando a rota que ele está fazendo. E, por fim, a gente tem a parte de sistema, João, que faz uma análise do que vai entrar ou o que vai ser movimentado naquele dia, né? Então, faz uma previsão de movimentação. Então, o sistema já dá essa previsão de movimentação para a inteligência artificial, que já pré-calcula as rotas, coloca nos robôs e os robôs começam a fazer. E a inteligência artificial, além de pré-calcular, fica monitorando para ver se aquilo é, de fato, mais eficiente. Então, hiperautomação, cara, é essa junção de várias tecnologias para uma solução, né? Para chegar a uma solução, uma eficiência, uma entrega. Eu gostei muito desse caso. Tem alguns vídeos na internet que mostram assim como isso foi implementado. E eu acho que é um exemplo claro assim de ferramentas trabalhando juntas, né? E é uma tendência, sem dúvida. Bacana. E essas duas tecnologias, né, a inteligência artificial e a hiperautomação, têm trazido à tona algumas questões relacionadas à substituição das pessoas, né? E isso vem gerando bastante medo por parte de muitos profissionais. Como que você vê essa questão de uma potencial substituição dos colaboradores por tecnologias e como as empresas podem adotá-las sem necessariamente afetar o seu quadro de funcionários de uma forma negativa? Legal, João. Sem hipocrisia, cara, sem dúvida a implementação dessa tecnologia da hiperautomação com inteligência artificial vai diminuir os postos de trabalho. Então, assim, a gente não tem como imaginar que não vai diminuir. O que a empresa pode fazer? Direcionar parte da mão de obra que era empregada para fazer, nesse caso, transportar a caixa para ajudar em outras áreas. Então, a gente consegue alocar parte das pessoas que foram substituídas, assim, né, dizendo, não gosto muito dessa palavra, mas beleza, em outras atividades. Principalmente em atividades que requerem mais conteúdo humano, mais tato humano, né? Eu acho que quando é uma atividade muito, muito robotizada, muito repetitiva, a gente consegue tirar essa pessoa para
um outro tipo de atividade. A gente deve tentar organizar essa pessoa para fazer outras coisas. Ou até para ser o fiscal do robô. Então, o robô está executando e tem uma pessoa avaliando. Então, a gente muda um pouco da tarefa. Só que uma coisa histórica, João, que eu falo sempre, todo mundo fala, isso aí vai acabar com os empregos, né? Eu conversando com meu avô, graças a Deus que é um avô vivo, que está completando 99 anos, e eu falei para ele, vô, você não sentiu a mesma coisa na Revolução Industrial, né? Ele é daquela época. Então, eu acho que a Revolução Industrial, quando entrou as máquinas a vapor e tal, todo mundo falou, puxa, vai acabar, um monte de gente vai ficar na pobreza e tal. E a humanidade se reorganiza, né? As pessoas se reorganizam, existe pessoas estudando mais para conseguir ter um outro posto de trabalho e tal naquela época. Depois a gente viveu uma coisa parecida também, falando em história, quando entrou o computador. Entrou o computador, todo mundo falou, ferrou, vamos mandar todo mundo embora, o mundo vai ser uma desgraça. E não, o sujeito que era datilógrafo ali, aprendeu a se virar com o computador, começou a usar melhor, e eu acho que a gente acaba, usando esses exemplos, a IA é um tipo de mudança tão grande quanto, na minha opinião. Então, vamos ter problemas de alguns postos de trabalho que vão... Sim, também não dá para dizer que não. Vamos realocar 100% das pessoas para executarem outras tarefas. Não tem como. Mas parte dessas pessoas vão se capacitar para executarem outras tarefas. Então, eu acho que o grande lance é estudar, correr atrás, começar a entender, falar, olha, o que eu posso fazer, o que eu não consigo. As regulamentações também são importantes, João. Tipo, como eu falei no começo, eu acho que a IA não pode ficar sozinha. Tem que ter um CPF para responder por qualquer coisa que faça, né? Tem que ter um CNPJ. Então, a gente também não pode criar um exército de robôs para falar com os clientes que vão criar os seus robôs para falar com os robôs das empresas. Então, sempre vai ter que ter uma pessoa e a regulamentação vai fixar isso, né? Alguém tem que ser responsável, alguém tem que bater o martelo ali no final. Então, na minha ideia, é mais ou menos isso. É uma revolução. Vamos passar por um período em que, sim, vamos perder alguns postos de trabalho e vamos passar por um período em que as pessoas vão evoluir, vão estudar e vão acabar se realocando e aprendendo a usar isso a seu favor. Uma outra questão que também está sendo bastante falada aí, que ficou bastante em evidência no final do ano de 2024, foi a questão de segurança, né? Muitos relatórios aí de segurança indicaram um grande crescimento de alguns ataques, né? Alguns cyberataques mais sofisticados, principalmente envolvendo ransomware ou invasões bem silenciosas que conseguiram passar ali por infraestruturas de segurança bastante robustas e acessar sistemas críticos de muitas empresas. Quais são os tipos de ameaças cibernéticas que você vê que podem se intensificar ao longo de 2025 e o que as empresas podem fazer para se proteger contra essas ameaças? A principal ameaça que está sendo alimentada com a inteligência artificial é a engenharia social. Quando uma pessoa se passa por outra pessoa ou se passa por uma empresa, isso pode se dar por um e-mail, por exemplo, que você recebe um e-mail, isso é comum, todo mundo já viu, né? Recebe um e-mail, clique, o seu nome foi inscrito no programa de crédito, clique aqui para verificar. A hora que você clica, você não está no lugar certo e você acabou de pegar um vírus, né? Isso é o que a gente chama de engenharia social. O que a IA consegue fazer, né? Consegue gerar ali, consegue ler vários e-mails, vamos dizer assim, e criar um e-mail muito parecido com um e-mail que eu troque com você. Então, a gente conversa toda semana. A gente está falando sobre podcast, e aí um vírus entra no meu computador e fica ali avaliando que toda quinta-feira a gente tem uma troca de e-mails falando sobre assuntos do nosso podcast. Esse vírus vai fazer um e-mail muito parecido com os 200 anteriores que eu te mandei, só que não fui eu, e o objetivo é, por exemplo, você clicar no link. O
que a IA está fazendo, né? Está usando esse histórico de trocas para criar um e-mail falso para passar para as pessoas. Também é conhecido alguns casos, e hoje com a inteligência artificial também trabalhando com imagens, que eu posso fazer um vídeo meu passando para você uma informação falsa, né? Olha, João, clica aqui, estou precisando da sua ajuda, alguma coisa assim. Hoje é quinta-feira, vamos gravar o podcast e é a minha cara ali, né, cara? Então, isso é muito assustador, né? A gente tem que tomar muito cuidado hoje se aquilo é verídico mesmo, né? Se aquela informação é verídica. Ainda falando de engenharia social, João, eu vi um caso, né, documentado na internet que o e-mail falso que foi enviado para a pessoa, ele tinha propositadamente um erro em português, para não estar tão perfeito. Aí você fala, caramba, olha o que os caras pensam, né? O cara colocou um erro em português para falar, não, pô, foi uma pessoa, não foi uma máquina, porque tem o erro. Se fosse a máquina, não teria o erro, né? Então, engenharia social, cara, é o que mais vai pegar. Ransomware também. O ransomware é aquele tipo de vírus que entra, criptografa tudo e sai. Então, hoje, com a IA, os hackers já conseguem criar algoritmos diferentes, criar chaves randômicas mais rápido, né? Então, a inteligência artificial também é usada pelos hackers para melhorar o mecanismo do vírus, né? Infelizmente. Assim como do outro lado, os antivírus hoje já têm inteligência artificial para entender que um processo que sempre usou 2% do processador e, sei lá, 1 mega de memória, aquele mesmo processo começa a aumentar a demanda estranhamente e o antivírus faz uma ação proativa de falar, cara, que processo é esse? Por que ele está fazendo isso? Fazer uma avaliação. Então, é a defesa usando a IA também. E isso é o que a gente sempre vê no mundo, né? Então, o recurso tecnológico ele é usado pelo bandido e é usado também pela proteção. E também nesse âmbito da segurança da informação, tem uma nova potencial ameaça que está surgindo, que é relacionada à computação quântica. Com o avanço recente desse tipo de computação, muitos profissionais da área têm especulado que algumas técnicas de criptografia atuais podem se tornar obsoletas muito mais rápido do que se havia previsto. E aí entra até mesmo o que tem sido chamado de criptografia pós-quântica. Você pode falar um pouco sobre o que é esse tipo de criptografia e se esse cenário de ameaça é realmente algo que deve ser considerado para o ano de 2025 ou se ele é algo mais especulativo? Não é especulativo, mas uma coisa importante, os computadores quânticos, eles hoje estão dentro de universidades e empresas privadas gigantescas, né? O que acontece? Hoje, o acesso a um computador quântico, ele é extremamente controlado porque, primeiro que é caro, que os programas não foram desenvolvidos, mas esse ponto que você falou, se a gente desse um computador quântico para um hacker que soubesse usar, ele conseguiria quebrar a criptografia mais avançada que nós temos hoje em segundos. Então, é perigosíssimo o acesso a essa tecnologia sem a devida cuidado, né? A chave de criptografia, estou tentando explicar o mais simples possível, mas a chave de criptografia é como você embaralha um documento e isso tem uma combinação de letras e números que servem como chave para desembaralhar aquilo, né? Imagina que o computador quântico consegue fazer 1 zilhão de cálculos, ou seja, ele pode testar várias chaves para ver se até que aquela determinada chave abra o documento, né? Toda a criptografia, ela pode passar por esse método de robô, né? O robô vai testando todos os caracteres, um por um, até achar o caractere certo da primeira posição, segunda posição, terceira posição. Então, existe hoje na internet alguma calculadora que você fala, em quanto tempo a gente levaria, usando esse método de 1 a 1, para quebrar essa criptografia. Aí tem lá, 12 mil anos hoje, né? Com a computação hoje.
Aí, a hora que se você pega essa mesma característica e coloca no quântico, aparece assim, 2 minutos. Aí você fala, uau! Então, ele conseguiria criar todas essas testes, né, de chave e quebrar a criptografia. Então, é extremamente perigoso. Por isso que não vai ser aberto tão rápido. Eu acho que o quântico, pelo custo e pelo desenvolvimento e pela segurança, é algo que a gente vai demorar para conseguir abrir um pouco mais de uso, né? Hoje é usado muito para pesquisa, né? Primeiro para aprender a usar o computador, né? O computador está lá, ele está funcionando, mas todo o algoritmo de uso e de teste ainda está sendo implementado. E depois, com certeza, a gente vai ter... Hoje a chave de criptografia vai... Um número de 256 caracteres. Vai ter 2 milhões de caracteres uma chave de criptografia, entendeu? Claro que é algo que, como você disse, tem esse alto custo, ainda está bem no início. Mas existem aí potenciais defesas sendo desenvolvidas? Então, como você falou, o aumento do tamanho aí da chave de criptografia, outras formas, né, de se proteger informação. Você tem visto aí algum tipo de avanço no sistema em questão de potencialmente se defender contra esse tipo de ataque, contra esse tipo de ameaça? Na verdade, hoje, quando a gente fala em quântico, tá? Falando só de quântico, ainda não se tem nenhuma linha de defesa para o quântico, porque se regulamentou o não acesso, né? Então, ainda para o mundo, a gente sabe que ninguém vai ter acesso àquela tecnologia. Então, ainda não foi criada nenhuma linha de defesa. Mas, respondendo, eu acho que assim que começar a abrir, governos principalmente, né, que acho que são os primeiros que vão ter acesso, eles já vão se proteger com as chaves aí de 2 milhões de caracteres, que aí o quântico vai demorar 12 anos para quebrar. Então, eu acho que a linha de defesa ainda não está montada, eu não vi, também pode ser uma ignorância da minha parte, mas é muito novo e eu acredito que ainda não tem nenhum desenho de segurança montado. Outro fator bastante relevante foi o anúncio da Meta, isso já mais recente, né, no início agora do ano de 2025, com relação a alterações nas políticas de conteúdo e nos processos de fact-checking, né, de checagem de dados, que inclusive envolve muito o uso de inteligência artificial e, por conta disso, acarretaram em algumas grandes demissões realizadas pela empresa. Isso afeta desde campanhas de marketing até a forma como todas as empresas que usam os dados dessas plataformas lidam com as informações dos usuários. Quais cuidados que as empresas brasileiras precisam ter para seguir em conformidade com o LGPD, considerando essas novas diretrizes? Isso pode afetar as empresas de alguma forma? Ô, João, eu vou falar abertamente minha opinião, né? Eu acho que essa movimentação da Meta do Zuckerberg, que veio ali falar sobre a retirada, né, da verificação de fatos, tem muito a ver com a eleição do Trump, né? Então, se a gente olhar a história, cara, o Trump foi banido do Meta em 2021, quando houve o problema da invasão do Capitólio, né? E aí depois, em janeiro de 23, que reestabeleceram a conta do Trump, né? E aí depois da eleição, a Meta fala, ó, a gente vai parar de verificar essas notícias, e flexibilizaram muito ali as regras daquilo que é considerado, não sei um termo correto de falar, cara, mas hoje você consegue usar palavras que antes você não conseguia, né? A Meta se preocupava ali em fazer essa filtragem. Preocupante, na minha opinião, João. Eu acho que fazer uma verificação de fato é bom para a comunicação da população em geral, né? Não deixar muito aberto isso. Eu acho que eu sou a favor das pessoas poderem falar o que quiser, né? Mas você não pode ficar repassando uma mentira. Então, eu posso falar o que eu quero e posso ser punido pelo aquilo que eu falei. Eu acho que esse é o ponto. Mas o que eu não posso é falar uma mentira sobre outra pessoa, né? Ou sobre uma empresa e assim vai.
e essa mentira ser propagada pela plataforma, né? Eu sou muito... O meu lado é assim, né? Segurança, eu lido muito mais assim, olha, a plataforma tem que ser responsabilizada em apontar quem fez a publicação. Que eles também, às vezes, não conseguem dizer quem fez aquela publicação. Então, a responsabilidade da plataforma não é com a publicação em si. O sujeito entrou lá e falou alguma coisa. Agora, se eu me sentir ofendido por uma publicação ali, ou falou alguma coisa da minha empresa, eu quero saber quem foi, né? E aí a plataforma tem que ter esse rastreamento, né? Isso é a minha opinião, tá? Eu, João, pessoas que estão nos ouvindo, eu acho que a gente está aqui para falar o que pensa, não necessariamente é verdade, e com certeza nem todo mundo vai concordar. O que isso afeta, né, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Até a AGU fez um questionamento para a Meta, depois de divulgar essa notícia, falou que isso, por enquanto, só estava sendo implementado nos Estados Unidos e aqui no Brasil continuaria, né? A Lei Geral de Proteção de Dados quer dizer que eu tenho direito à minha privacidade, meus dados têm que estar resguardados de uma maneira que eu tenha a privacidade. Então, o que isso vai afetar, né? Como isso pode afetar a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, se tiver um vazamento de dados, né, uma lista, veja aqui quem foram as pessoas que estiveram no evento tal, ou passaram por um laboratório de teste. Antes, a Meta tinha muito mais cuidado em não deixar que essa lista fosse para o ar. Quando você baixa as rédeas, né, baixa os filtros, eu corro risco dessa lista ir para o ar, né? Depois nós vamos discutir, os advogados e tudo mais, vamos discutir. Mas a gente abriu uma porta, a gente deixou uma coisa de verificação que, ao meu ver, não é legal. Então, acho que tem que ter uma verificação com relação à veracidade e também se aquele dado ele é um dado sensível que não deveria estar sendo publicado, né? Então, cara, é uma questão política, é uma discussão bem complicada de se fazer, né? De expor, mas, como eu falei, eu acho que a gente está aqui para expor o que a gente pensa. E o que eu penso é isso, cara. Foi jogada de politicagem ali, pós-eleição, e estou preocupado. Vamos ver como é que vai ficar o timeline ali do Facebook, do Instagram, o que a gente vai ver ali daqui para frente, né? Exatamente. Temos que esperar essa situação se desenrolar mais, né, para a gente poder fazer alguns comentários mais assertivos sobre isso. Um outro ponto muito relevante para as empresas com relação à TI é que ela tem deixado de ser apenas algo relacionado a um suporte técnico para se tornar cada vez mais um fator-chave de competitividade. E na sua visão, quais ações práticas as empresas brasileiras podem tomar em 2025 para alinhar mais a sua estratégia de TI aos objetivos do negócio como um todo? E como que você vê que a consultoria de TI pode ajudar as empresas nesse processo? Na verdade, TI tá dentro de todas as áreas, né? Agora, tem um ponto que é histórico, né? Que eu trabalho com isso há alguns anos, uns 30 anos. E TI sempre foi visto como um custo, né? Então, poxa, eu não conseguia fazer um paralelo direto entre a aquisição de um servidor novo e o aumento do faturamento de uma empresa. Hoje, a bola está virando, porque se a gente pensar na implementação de uma inteligência artificial para diminuir o número de falhas de um determinado processo, por exemplo, eu consigo mostrar qual é a vantagem financeira de fazer a adoção daquela ferramenta, né? Vou para uma outra área para você entender o cenário. A gente consegue hoje, implementando uma tecnologia de monitoramento, pensando na saúde das pessoas, né? Vamos falar de RH, alguma coisa relacionada ao bem-estar, a previsão de burnout. A gente consegue implementar uma ferramenta de tecnologia que, a princípio, antes era um custo, lembra que eu falei? Agora não.
Falou, se você implementar essa ferramenta que vai passar a monitorar as atividades dos seus funcionários, vai passar a dar dicas, insights para esses funcionários, eu consigo provar que você vai ter uma diminuição de pessoas afastadas. Olha que legal. Então, a gente já consegue mudar um pouco o jogo e mostrar que esse investimento em tecnologia, que, a meu ver, sempre foi um investimento, mas era difícil de mensurar, hoje já é mais fácil, né? Principalmente robôs de automação, esse tipo de atividade preventiva. Então, a gente consegue hoje colocar a tecnologia a favor do negócio da empresa e, às vezes, dos paralelos, né? Como eu te falei, da saúde dos funcionários, né? A gente consegue colocar a tecnologia nisso e consegue mostrar em números o quanto eficiente está sendo, que está valendo a pena aquele investimento, né? Então, eu acredito que hoje o planejamento estratégico de todas as empresas tem que ter TI junto, né? E todas as áreas, né? Todas as áreas tem que botar TI na mesa e a gente explica, por exemplo, qual é a ferramenta nova. A gente está falando de uma pessoa do jurídico que a obrigação dele ali é conhecer as leis e estar atualizado, né? E aí tem que ter um cara de tecnologia que falou, deixa eu te mostrar essa ferramenta nova, faz um teste, vamos ver junto. E aí essa área desenvolve ali um novo processo usando tecnologia, usando aí inteligência artificial, que a gente já falou desde o começo que vai rolar mesmo. A gente consegue melhorar a eficiência do departamento jurídico. Pô, que legal. Então, eu investi numa ferramenta e eu sei que eu vou ter menos erros e vou entregar mais com o mesmo time, por exemplo. E aí condiz um pouco com a pergunta que você falou de pessoas, né, cara? Então, eu acho que TI tem que estar no planejamento estratégico da empresa e de cada uma das áreas. E ainda nesse ponto da TI como fator-chave da competitividade das empresas, alguns estudos recentes mostraram que a demanda pelos profissionais de TI, especialmente os profissionais especializados em inteligência artificial, em cibersegurança e arquitetura de soluções, aumentou muito, ao passo que a quantidade desses profissionais no mercado de trabalho não aumentou. Como que você enxerga esse cenário no Brasil em 2025 e quais estratégias de retenção e capacitação de profissionais de TI a Terabyte tem recomendado aos seus clientes? Pô, pergunta boa, cara. Eu fiz uma pesquisa, né, até estudando sobre o nosso assunto, João. Tem um número que se tem ali, a cada 3 vagas que são abertas, apenas uma é preenchida, né? Em uma das vagas a gente consegue encontrar o profissional adequado. É um número alto, né, de vagas que estão em aberto, né? Uma outra pesquisa que eu vi diz que só 7% das startups dizem que estão com seu time completo, né? Que tem ali todos os profissionais dentro ali de cada área e cada um com o seu expertise. O mercado, obviamente, tem carência e essa carência, como é que a gente vai suprir? Com o estudo, né? Então, a gente precisa mostrar para a garotada nova que vale a pena estudar, que vale a pena se atualizar, que vale a pena aprender sobre tecnologia ou alguma área que a tecnologia vai apoiar. Então, eu acho que estudo, capacitação é a palavra, cara. Não tem como a gente fugir disso. Acredito sim que o governo pode ajudar, né, na questão de capacitação, então mostrando nas escolas públicas também, esse futuro, esse mercado emergente que vem nascendo para que a gente tenha autossuficiência de mão de obra, né? Porque hoje a pessoa que é muito boa aqui acaba trabalhando para um outro país, né? Com a comodidade do home office, o cara pode trabalhar para um outro país, ganhar em dólar, por exemplo, e não trabalha para as empresas brasileiras. Então, capacitação, cara. Como é que eu lido com isso, né? Depois de 27 anos de Terabyte, o que eu posso dizer é que a gente lida, não tem a fórmula mágica, a gente lida um a um, né? Um conceito que eu tenho na Tera e passo para todo mundo é que cada pessoa lá dentro é importante. E aí a gente tem que entender a necessidade, o que aquela pessoa está sentindo, o que ela quer fazer. Eu coloco muito isso para os meus gestores assim no 1 a 1,
Cara, eu preciso entender o que aquela pessoa quer, o que ela almeja, para onde que ela quer ir, né? Porque como a gente tem a carência de pessoas no mercado, então se eu tenho uma pessoa dentro do meu time que está ali fazendo a parte de suporte, e na verdade ela quer fazer a parte de desenvolvimento, para mim vai muito mais a pena fazer uma virada de chave dentro da minha empresa mesmo, que o cara já conhece os conceitos, já sabe como funciona, e eu coloco ele para fazer desenvolvimento. Ou uma pessoa que adora segurança, está lá dentro, então, opa, vem aqui, deixa eu te mostrar o caminho de capacitação para que você consiga ser um consultor de segurança. Esse está a fim de fazer? Tá, vamos fazer junto. Então, o nosso segredo é humanizar tecnologia. Olha que louco, né? Que a gente sempre fala de IA, de não sei o quê. Como funciona? Cara, conversar com um a um, entender o que o cara quer, para onde o cara vai. É óbvio, eu brinco com todo mundo na tela, né? O cara, eu queria fazer um curso para culinária. Eu falei, puta, legal pra caramba, vou aprovar todos os seus pratos, mas eu não consigo tirar proveito disso, eu não consigo bancar o seu curso, né? Então, a gente vai por esse caminho, cara. E a Terabyte atende vários setores, né? A gente tem aí escritórios de advocacia, de contabilidade, firmas de engenharia, empresas da área de finanças e muitos outros. Você poderia compartilhar alguns exemplos mais tangíveis de como essas tendências tecnológicas aí que a gente veio comentando hoje poderiam se aplicar em alguns desses setores específicos que a Terabyte atende? O mais fácil é o jurídico. Depois de advocacia que você falou. Cara, inteligência artificial, a gente fez um treinamento de Copilot para advogados. Os advogados têm que ler muito texto, né? Tem que ler, consolidar. E o que a inteligência artificial consegue fazer muito bem feito hoje já é resumir aquilo. Então, tirar do texto a essência do texto, que aí depois o advogado aí volta naquele ponto, tem que ter uma pessoa por trás. Ele vai fazer análise, né? Vai entender se aquilo de fato é o que ele é coerente, mas a primeira parte da leitura bruta e resumir, entregar para o advogado aquele resumido, a gente aumenta a eficiência, né? A gente consegue deixar os processos mais rápidos ou que a mesma pessoa consiga validar vários processos. Então, eu acho que o jurídico é super aderente à inteligência artificial, mas precisa ter governança, precisa ter regra, precisa ter tudo. Você falou contabilidade. Cara, contabilidade exige uma porção de cálculos, muita interação entre sistemas. A gente pegou uma consultoria que foi nos apontado por uma consultoria de segurança de uma empresa grande, que os caras extraíam um relatório do sistema A para importar no sistema B. E quem fazia isso era uma pessoa. Aí os caras de segurança falaram, não pode, isso aí tem que ser automatizado. Então a gente entrou com um robô de automação que extrai o relatório do sistema A e importa para o B. Por quê? Porque aquela pessoa pode errar, né? Errar uma data, fazer alguma coisa e o robô, se bem configurado, né, tem verificações, ele não comete essas mesmas falhas. Então, interação entre sistemas. Eu acho que as contabilidades aí, em geral, sofrem com isso. A contabilidade atende vários clientes. Cada cliente tem um tipo de sistema, tem um tipo de ERP. Então, se a gente criar uma automação para ajudar eles a importar esses dados, né, com certeza a gente ganha eficiência. Bacana. E no início do ano, né, muitas empresas acabam ficando divididas entre resolver os problemas urgentes, né, como riscos de ataques, até mesmo a falta de mão de obra especializada, como a gente falou, e também em investir em novas inovações, investir aí no futuro da empresa. Como que você vê que elas podem equilibrar essa necessidade entre apagar incêndios com uma visão mais estratégica, mais de longo prazo, no contexto da gestão de TI? Cara, a forma de equilibrar é planejar, né, João? Então, eu acho que sempre vão existir incêndios. Também não adianta a gente pensar na utopia de que a gente não vai ter ali um problema pontual que precisa de um cuidado diferenciado. Mas como que a gente consegue minimizar isso? Planejando. Então, o que eu aconselho, que na verdade, se a gente pensar em 25, já está um pouco atrasado, porque esse planejamento tinha que ser outubro, novembro,
mas é parar e pensar, poxa, o quanto eu tenho para investir, né? E qual é o meu orçamento para esse ano? Contratar uma consultoria que consiga entender ali o quanto você tem a investir, o que você gostaria de ter, né? Então, hoje, se a gente fala em inteligência artificial, todo mundo quer, é pão quente na padaria, né? Ah, eu quero. O cara nem sabe direito onde ele vai aplicar, como ele vai se favorecer disso, mas ele quer. Então, beleza. Ah, o que eu gostaria de ter é isso, isso e isso. O meu orçamento é esse, esse e esse. E aí uma consultoria consegue planejar isso daí. Olha, existe essa ferramenta que dá para ser implementada dessa maneira, e ali a gente faz o planejamento dessas novas tecnologias. Digo por mim, João, já tem casos que a gente falou não também. Falou, olha, isso aqui não dá para a gente automatizar, porque depende de uma pessoa para fazer. Então, às vezes a ilusão de que a IA vai fazer de tudo não vai, né? Então, eu acho que entender o seu orçamento, pensar ali o que você gostaria de ter em termos de tecnologia, de entrega, de resultado, e contratar uma consultoria que consiga equilibrar esses dois mundos, né? Normalmente não são coerentes o que o sujeito quer do que ele pode pagar, mas a gente consegue chegar num bom resultado aí com a nossa consultoria. Muito bom, muito bom. Bom, e para a gente encerrar aí a nossa conversa, quais conselhos, sugestões você daria para os líderes, gestores e para os donos das empresas brasileiras que querem iniciar 2025 com o pé direito, aproveitando ao máximo essas tendências tecnológicas que nós discutimos hoje? Primeira coisa, eu acho que é capacitação. Então, tem que enxergar as pessoas da empresa para entender quais daquelas pessoas estão mais aptas por aprender uma tecnologia nova, que eu acho que é assim que a gente começa também. Então, pegar as pessoas que estão mais aptas, né? Não quer dizer que são as mais novas, que estão mais interessadas, que querem ali desenvolver uma ferramenta nova para aquela empresa, para aquele processo, para seja lá o que for. Então, capacitação, olhar para o seu time, né? Se eu volto a falar, eu acho que a IA não vai substituir o trabalho de todo mundo. Eu acho que a IA tende a facilitar alguns trabalhos, né? E acho que a IA não pode ser usada sozinha, né? Termo chulo, mas mais ou menos isso. Então, olha para o seu time, entende ali quem está mais disponível para aprender, quem você acha que conseguiria encarar esse desafio, né? De ter uma tecnologia nova. Esses dois pontos, capacitar e olhar para o seu time, acho que são cruciais agora. E depois, imaginar aonde você quer chegar, né? Não adianta também... Eu converso muito com empresários, né? O nosso foco é pequeno e médio ali. Então, a pessoa vem com uma ilusão grande, né? De que poxa, vou implantar a IA, vou resolver todos os problemas. Não. Cada implementação depende do setor, do qual processo, é uma coisa demorada, é uma coisa que tem que ser feita com cuidado, né, com testes. Então, depois de se criar um robô de automação, para a gente deixar ele executando uma tarefa, né, sozinho, ele passa por vários testes, né, para evitar que ele erre. Tem checagens que a gente monta. Então, capacitação, olha para o seu time e entende imagina onde você quer chegar, e que a gente consegue fazer as três coisas também: fazer a capacitação, ajudar a identificar quem são as pessoas ali do seu time e, por fim, implementar as novas tecnologias aí, João. Bacana, bacana, muito bom. Rogério, muito obrigado aí, como sempre, pela oportunidade de estar discutindo esses temas e principalmente, né, pela visão bastante completa e detalhada dessas tendências de tecnologia para a gestão de TI no ano de 2025. Sempre muito bom ter o seu insight aqui no TeraCast. Legal, João. Obrigado aí, obrigado a todos. E entra nas nossas redes sociais aí, dá o curtir. Eu aprendi a falar isso, meu filho me ensinou. Dá o like e clica ali para seguir. Exatamente, assim mesmo. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio. Se você está nos assistindo no YouTube, se inscreve aí no nosso canal, dê o seu like nesse vídeo. Se você está no Spotify, pode seguir o TeraCast e curtir esse episódio e também compartilhar ele com alguém que você acha que pode se interessar por esses assuntos aqui.
Você pode encontrar a Terabyte no LinkedIn e no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. E também você pode acessar o site terabyte.com.br, que também está com o link na descrição. E lá você vai encontrar em detalhes todas as soluções que a Terabyte oferece. E também o nosso blog, que contém vários artigos que entram em profundidade em diversos assuntos relacionados à gestão de TI. Se você tem qualquer demanda de TI específica e quer receber uma consultoria gratuita, tem um link na descrição específico para isso. Acessando esse link, você vai falar diretamente com o nosso time pelo WhatsApp e vai poder agendar um horário para conversar com um dos nossos consultores. Nós vamos entender exatamente qual que é o seu desafio de TI, qual que é o seu momento e propor a melhor solução para a sua empresa, considerando sempre o melhor custo-benefício. Muito obrigado e até o próximo episódio do TeraCast.